Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. Em 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia.
cada dia sobre nós. Continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé nessa noite, iniciar esse culto abençoado. Será que você pode aí do seu lugar dizer obrigada, Senhor, pela oportunidade que eu tenho de estar na tua casa? Assim como o salmista Davi dizia: me alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que nós possamos ser renovados na nossa alegria. Amém? Amém? Então aplauda o Senhor bem forte, porque a alegria do Senhor nos renova, nos dá força. E o Senhor está te dando uma porção de ânimo, de encorajamento, de força, de alegria, para que você possa ser sustentado nessa semana em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, levantar as nossas mãos. Vamos fazer uma breve oração ao Espírito Santo de Deus. Eu creio que a presença do Senhor já está aqui nessa noite. E Ele quer fazer algo surpreendente em mim e em você. Mas você precisa abrir o seu coração. Então permita que o Espírito Santo faça isso na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para dedicar, Senhor, a nossa devoção e o nosso amor a Ti. Hoje nós decidimos, Pai, fazer uma boa escolha, que é de estar na Tua casa. Iniciar essa semana com alegria, sabendo que é na Tua presença que há abundância de alegria, aonde nós somos forjados, aonde nós somos livres para viver uma semana abençoada. Pai, enquanto estamos aqui neste culto, que a Tua glória possa se estender aos nossos lares, a vida daqueles que nós deixamos em casa, em nome de Jesus, Pai. Sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele pode se mover em nosso meio, Ele pode nos tocar, porque nós decidimos abrir o nosso coração e dizer: vem Espírito Santo. Tiramos os nossos olhos de toda obra humana, de toda obra carnal, e queremos colocar os nossos olhos em Ti, autor e consumador da nossa fé, aquele que vai à frente das nossas batalhas, aquele que vence por nós as nossas lutas, aquele que está por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Por isso, Deus, posicionamos como soldados valentes nessa noite, para determinar que a unção do Senhor vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas, e nós seremos aqui totalmente tocados, cheios, transformados, transportando em nome de Jesus. Que os Teus anjos, Senhor, possam estar aqui nessa noite, nos guardando e protegendo de toda ação maligna, em nome de Jesus. Agora levante as suas mãos e diga assim comigo: Senhor, nós profetizamos que este lugar está preparado para que a Tua glória se manifeste. Agora diga com autoridade: Satanás, pegue agora tudo que é seu e bata em retirada. Nós declaramos que este lugar é do Senhor, e aonde há luz não pode haver trevas. Por isso eu determino que eu sairei daqui totalmente transformado pelo Senhor, e você não tem legalidade sobre os meus pensamentos, sobre o meu coração, sobre o meu corpo, em nome de Jesus. Agora, com as mãos levantadas, agradeça ao Senhor aí onde você está. Diga: obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Obrigada.
Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer dentro de mim. Obrigada, Deus, pela tua palavra que será determinada sobre a minha vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu estou sendo renovado. E eu creio que esta noite foi uma noite que o Senhor marcou comigo. E eu estou aqui disposta a te ouvir. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Senhor dos senhores, leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus que venceu, assentado no trono está. Santo, santo é o seu nome, em santidade governará. Cordeiro de Deus que venceu, seu domínio se estenderá. Sim, Senhor dos senhores, leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus que venceu, assentado no trono está. Santo, santo é o seu nome, em santidade governará. Cordeiro de Deus que venceu, seu domínio se estenderá até destruir as obras do diabo, desfazer toda a opressão, até libertar o cativo, tirar o encarcerado da prisão. Teu reino de justiça, Rei dos reis, reina sobre nós, até destruir as obras do diabo, desfazer toda a opressão, até libertar o cativo, tirar o encarcerado da prisão. Teu reino de justiça, Rei dos reis, reina sobre nós, Rei dos reis, reina sobre nós, Rei dos reis, reina sobre nós. Digno de adoração, Cordeiro e leão. Digno de adoração, Cordeiro e leão. Glória e honra e a força, a riqueza, a sabedoria, a salvação pertence ao Senhor nosso Deus que se assenta no trono. O nosso Deus reina, 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 o nosso Deus reina. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor reina para todos sempre. E é isso que nós queremos proclamar nesta noite. Quem é Deus como o nosso Deus? Não existe Deus como o nosso. Não existe outro Deus tão grande como o nosso Deus. Então que você possa sair daqui totalmente entregue a esse Deus que pode todas as coisas por você. Aleluia! Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve,
semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Sua glória outro não dará. Jesus Cristo Filho reinará. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Sua glória
aqui nessa noite, uma unção muito forte. O diabo quer te levar para uma paralisia espiritual, mas em nome de Jesus, cai por terra nessa noite. Toda corrente que te prende, toda mordaça que está sobre a sua boca, em nome de Jesus. Você é profeta de Deus. E quando nós dizemos aqui, quem é como o nosso Deus? O nosso Deus, ele é muito maior do que qualquer inimigo que vem contra nós. Mas nós precisamos nos posicionar. Nos posicionar como verdadeiros soldados, filhos de Deus. Porque aonde você chega, o diabo tem que ir embora. Não há mais o reinado maligno do Satanás e seus demônios sobre nós. Porque a luz de Cristo está sobre você. E aonde a luz está, não pode haver trevas. Então declaro que essa noite, pelos olhos da fé, a luz deste lugar, a luz está aqui. A luz está aqui. Oh! Aleluia! Quem é como nosso Deus? Quem é como nós? Poderoso. Quem é como? Não existe outro Deus. Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. E Ele determina hoje, a partir de hoje, para sempre e sempre, Ele reina e Ele reinará. Para sempre e sempre, Ele reinará. Reina, Senhor. Reina, Senhor. Glória ao Senhor. Seja louvado, Senhor, aqui neste lugar. Te adoramos, Senhor. O Espírito Santo se move neste lugar, amém. Aleluia. Preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, dê o seu melhor ao Senhor, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Nele a minha vida está, eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu
em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Aleluia. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele está te ouvindo. Glória a Deus. Exaltado Senhor, dono dos meus dias, Ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É para Ele que você vai dar o melhor aplauso nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A presença do Senhor está aqui neste lugar, amém, gente? Eu posso sentir a presença do Senhor aqui. Glória a Deus, aleluia. E que nessa noite você possa abrir o seu coração. Que nessa noite você possa abrir a porta do seu coração e permitir que o Senhor possa entrar e fazer morada. Com toda a sua sinceridade, com toda a sua verdade. Entregue tudo a Ele nessa noite. Aleluia. A porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, Senhor. Entra. A porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar.
Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Cante com fé. Pode entrar, a casa é sua. Este é o teu lar, Senhor. Este é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Glória a Deus. Entra, a porta está aberta, pode entrar, Senhor Jesus. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar, Senhor. Pode entrar, pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti, eu não quero mais, Senhor. Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Oh, oh. Vem fazer morada, sou a sua casa. Pode entrar, declare. Eu sou teu lar, oh, oh, oh. Vem fazer morada, vem fazer morada. Sou a sua casa, Sou a tua casa. pode entrar. Sou a sua habitação, eu sou teu lar. Oh, 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 oh. Vem fazer morada, sou a tua casa. Pode entrar, sou a tua habitação, eu sou teu lar. Pode entrar, Senhor. Só vocês. Pode entrar, esse é o teu lar, Senhor. Daqui pra frente. Viver sem ti, Senhor. Oh, oh, mais uma vez. Pode entrar, A casa daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Oh, oh, oh. Feche seus olhos nessa noite e comece a atrair a presença do Senhor para este lugar.
Comece a falar com o Senhor nesta noite, porque esse é o momento de entrega, esse é o momento de intimidade, onde você vai entregar tudo ao Senhor. Aleluia. Deus, Ele não busca frequentadores, Deus, Ele busca morada. O Senhor, Ele está à procura de um coração, não de um coração perfeito, mas sim de um coração sincero. Ele está à procura de corações sinceros. E a palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz, e aquele que abrir a porta, entrarei. E essa canção nesta noite, ela é um convite para que você possa abrir portas da sua vida que ainda não foram abertas, que ainda estão fechadas. Então comece a falar com o Senhor nesta noite. Qual é a porta da sua vida que precisa ser aberta? Qual é a porta da sua vida que ainda está travada, que ainda está paralisada? E enquanto nós declaramos essa canção, que você possa sentir o Espírito Santo de Deus alinhando o seu coração, que você possa sentir o Espírito Santo de Deus tirando pesos da sua vida, e que a presença do Senhor possa ser derramada, que você possa sentir essa presença grandiosa, essa presença majestosa, poderosa, maravilhosa, essa presença que traz vida. Aleluia. Então esse é seu momento com Deus. Feche seus olhos, comece a entregar ao Senhor a sua verdadeira adoração. Comece a entregar tudo ao Senhor, porque essa canção ela fala exatamente sobre isso, sobre nós permitirmos que o Senhor venha ocupar o seu lugar, que é o centro das nossas vidas. E muitas vezes nós colocamos tantas coisas e tantas pessoas no centro da nossa vida, e nós deixamos de lado aquele que realmente importa, aquele que realmente precisava ser uma prioridade. Precisava não, precisa ser uma prioridade na nossa vida. E às vezes a gente se depara: minha vida não está dando certo, está acontecendo alguma coisa, minha vida está paralisada. Mas por quê? Porque Deus não está no centro da sua vida. E é exatamente isso que essa canção diz nesta noite, que você possa permitir que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você, que você possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, meu coração é teu. Senhor, a minha vida é totalmente tua. E hoje o Senhor, Ele quer habitar dentro de você. Você que está afastado, você que está longe dos caminhos do Senhor, esse é o convite nesta noite, onde o Senhor, Ele quer entrar novamente com amor, com cura, com paz. Então abra o seu coração com toda a sinceridade, com toda a verdade, e declare: Senhor, vem fazer morada. Senhor, eu sou a sua casa. Senhor, pode entrar, porque eu sou esconderijo. O Senhor pode habitar em mim, Pai, porque eu sou casa, eu sou lar. E se você crê, então levante suas mãos, coloque a mão no seu coração e declare: vem fazer morada, Senhor. Sou a sua habitação, eu sou o teu lar. Só a igreja declara: vem fazer sou a sua casa. Pode entrar, pode entrar. Mais uma vez bem forte, pro inferno estremecer. Vem fazer morar. Sou a sua casa, Deus. Pode entrar. Sou a sua habitação, eu sou o teu lar. Vem fazer morada. Sou a sua casa. Pode entrar. Sou a sua habitação.
eu sou teu lar. Aplauda, Senhor. Aleluia. Boa noite, igreja. Vamos fazer o decreto de 2025. O ano passou tão rápido, né, que logo já teremos o decreto de 2026, em nome de Jesus, amém? Então eu falo, vocês repitem comigo, tá bom? Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas. Numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são, como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações, e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém? Vamos repetir, ó. Repitam comigo, tá? Em 2025, em 2025, em 2025, vamos reinar em vida. Amém? Que as palmas continuem louvando ao Senhor. Boa noite, povo amado de Deus. Que alegria estar aqui mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Está calor,
mas está melhor do que no inferno. Lá é mais quente. Diga, eu não quero nem saber. O inferno não foi preparado para nós, foi preparado para Satanás e seus demônios. Você sabia que o pecado não te leva para o inferno? O que te leva para o inferno é não se arrepender. Então, tenha um coração quebrantado e contrito diante de Deus, para que Ele possa fazer uma linda obra na tua vida. Eu creio que a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completar. Sinta-se na casa do seu Pai, que você possa receber aquilo que o céu preparou para a sua vida. Amém? Amados, vocês perceberam que nós temos menos cadeiras por conta das cadeiras que foram tiradas. Uma irmã muito querida disse o seguinte: pastor, as cadeiras vermelhas estão muito encardidas. Quem está fazendo a limpeza da igreja não sabe limpar, então deixa comigo. E ela fez um preparado, e eu não sei o que ela botou ali, naquele caldeirão, que apodreceram todas as cadeiras vermelhas. Por isso que eu te falo, quando o coração está peludo, onde a gente põe a mão estraga. Então, nós tiramos para poder reformar. Só a reforma das cadeiras vai ficar mais de R$6.000. Diga, Deus proverá. Agora a melhor parte, através de mim. Deus é fonte, não é reservatório. Deus tem muito para aquele que aprende a plantar. Onde tem plantio, sempre haverá uma colheita abundante. Eu gostaria de cumprimentar não só vocês neste culto presencial, mas também boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, seja de casa, do trabalho, em trânsito. Hoje nós temos muita gente que está na praia. Deu inveja agora, né? Tem uns irmãos não muito convertidos. Quando a gente fala isso, como é que pode? Deixa os irmãos gozar da vida. A gente não pode ser radical a este ponto. Sempre a pessoa está aqui, sempre está no altar, sempre está servindo. Ela tem direito também de dar uma passeada, de desfrutar com a família e ser feliz. E a Bíblia diz para a gente se alegrar com os que se alegram. Diga glória a Deus. Hoje é Ele, amanhã sou eu. Amém? É assim que funciona a coisa. Amém? Gostaria de agradecer em nome do Diogo, agora um homem casado, e muito bem casado. Não somente depois de casado se tornou um homem sério, mas já era um homem sério, por isso casou. E está ali a sua querida e amada esposa, Leise, levanta a mão aí. E casadinhos há uma semana e um dia. Que bênção, né? Eu já agradeci semana passada a todos aqueles que estiveram no casamento, igreja cheia, aqueles que oraram por eles, aqueles que presentearam, aqueles que contribuíram de alguma forma, aqueles que abençoaram este casal no início da vida. Que Deus possa abençoar muito vocês e que vocês possam ser muito felizes dentro do propósito de Deus para suas vidas. Gostaria de falar do Facebook da nossa igreja, a Igreja da Fé Cristã, para que você possa estar sempre atualizado com respeito à nossa igreja, o Instagram e também ao nosso site, igrejadafécristã.com.br. Gostaria de falar do nosso canal no YouTube. Nós somos, acredito eu, mais de 13.000 inscritos, acho que já passou disso, nem sei, e tem lá mais de 1.300.000 visualizações, quase 1.400.000 visualizações. Que você possa assistir pelo menos uma ou duas ministrações durante a semana para você se fortalecer no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tem alguns irmãos que estão precisando dessa vitamina, porque fortalecei-vos na força do Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmão, mais vibrante, ajuda, vibra com o pregador em nome de Jesus. Amém? Eu vou embora. Tchau.
16 mil inscritos, que bom. Obrigado aí pela assessoria. Muito bom. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Gostaria de falar dos aniversariantes da semana. Deixa eu falar aqui o nome deles. Obrigado a Michele, a pastora Michele, pela assessoria. O Marcos Amaral está comemorando até agora, acho. O Arthur Seconello, a Tânia está aí? Está aí, glória a Deus. O Gabriel Leme está na praia. E a nossa querida Carol Olaça. Não é? Acertei o sobrenome? Parabéns, viu? Tem mais alguém que fez aniversário? Aqui nós temos uma doutrina na igreja muito séria. Quem não pratica essa doutrina é punido assim com muito rigor. Quem faz aniversário traz uma fatia de bolo para o pastor. É brincadeira. Eu oro para que todos vocês sejam muito abençoados, debaixo da graça e do amor de Deus. Amém? Vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, ou esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por este momento, porque entendemos que a palavra aberta é a tua boca aberta falando conosco. Fala que o teu servo ouve. Nós queremos, Senhor, uma palavra. Basta que digas apenas uma palavra. Fala com quem está aqui nesta noite. Estamos com os nossos ouvidos abertos, a mente desarmada e o nosso coração quebrantado, para receber o que o céu tem para nós nesta noite. Que o teu Espírito Santo possa fazer aqui aquilo que o homem não pode fazer. Que o Senhor possa ter acesso a cada um, e que possamos te glorificar, exaltar e bendizer nesta noite, por conta de tudo aquilo que tu tens feito, por tudo aquilo que tu fizestes, e por aquilo que pela fé vais fazer em nome de Jesus em nossas vidas. Diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Jesus nos deu um grande exemplo. Sendo Deus, esvaziou-se de toda a glória, se humilhou, tornando-se humano, como eu e você, vivendo em nosso meio, para conhecer a nossa realidade. Nós podemos dizer que Jesus, como Deus, desceu do céu por nossa causa, para pagar o preço da nossa morte, da nossa condenação. Jesus foi o sacrifício vicário e salvífico, para que nós fôssemos alcançados pela graça de Deus, porque somente assim podemos experimentar do favor de Deus. Este é o amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, não seja destruído, mas tenha vida eterna. No mundo, as pessoas buscam se encher, e no reino de Deus, nós devemos nos esvaziar. Parece um paradoxo. Deus nos chama para nos esvaziar, e nós não queremos nos esvaziar. Por que é que eu e você precisamos nos esvaziar? Para sermos cheios de Deus, da sua presença, da sua graça, do seu poder, da sua unção, da sua glória. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós não experimentamos de algo genuíno, de algo legítimo, de algo verdadeiro. A igreja precisa aprender a se esvaziar. A igreja dos nossos dias precisa aprender a se esvaziar. Porque a cultura hoje do mundo é de se encher, se completar com tantas coisas e de tantas coisas. Mas no reino de Deus, tudo é diferente. Só parece que nós estamos andando na contramão. Mas na verdade, é o certo. Quem está errado são aqueles que ignoram a palavra de Deus e não têm a revelação do Espírito no coração. Nós aprendemos com Jesus: para ganhar, precisamos perder. Para subir, precisamos descer. Para viver, precisamos morrer. E para sermos cheios, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Eu, durante muito tempo, não experimentei do que eu conheço hoje, por estar cheio de tantas coisas, por aquilo que, sem perceber, tomava conta do meu coração, e eu não vivia aquilo que o céu tinha para a minha vida. E quando a gente vive assim, a gente vive insatisfeito, a gente vive em crise, a gente vive em conflito, porque somente as coisas de Deus podem nos satisfazer, e nós pensamos que as coisas deste mundo podem nos satisfazer. Se você está buscando se completar, se encher com as coisas deste mundo, a sensação de vazio sempre vai existir. Veja bem, a pessoa diz: eu estou assim porque eu não tenho uma namorada, eu não tenho um namorado. Aí começa a namorar, depois de um tempo percebe que o vazio continua lá, no profundo do seu coração. Aí a pessoa pensa: é porque eu não noivei. Aí formaliza, aí troca a aliança de dedo. Depois de um tempo ela percebe que o vazio continua lá. Aí ela pensa: é porque eu não casei. Marca o dia do casamento e se casa. Tem um dia feliz, maravilhoso, memorável. Mas depois de um tempo percebe que um vazio ainda domina. Está lá, guardado dentro do coração. Aí a pessoa pensa: é porque ainda eu não tenho a minha casa própria. Aí ela compra a sua casa. E depois de um tempo pensa: o vazio continua dentro de mim. Aí ela pensa: é porque eu preciso trocar o carro. Eu quero um mais novo, moderno, último tipo. E ela compra. Depois de um tempo, ela percebe que o vazio existencial continua lá. Ela pensa: é porque nós não temos filhos. E vem uma criança, alegra a casa. Mas ela percebe
Depois de um tempo que o vazio continua lá. Ela pensa, porque eu preciso ganhar mais dinheiro, vou mudar de área, vou fazer alguma coisa. E o vazio continua lá. Durante muito tempo esse vazio, ele tomou conta da minha vida, mesmo eu estando dentro de uma igreja. Presta atenção, o mais importante não é ser cristão, ser crente, ser evangélico. O mais importante não é o rótulo, o mais importante é ser filho e filha de Deus. E quantos aqui são filhos e filhas de Deus de verdade? Quantos aqui estão comprometidos com o céu, com Deus e sua palavra? Quantos aqui estão vazios de si mesmos e cheios do Espírito, lavados, remidos, purificados e santificados pelo sangue do Cordeiro? Quantos aqui são convertidos ou apenas convencidos? Quantos aqui estão aqui simplesmente por estar, por conta da religiosidade? Você precisa estar aqui por causa dele, por nada mais. Ele precisa ser a razão de tudo na minha e na tua vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é por conta dele, pela sua graça e pelo seu favor. Não é por conta do meu braço forte, não é por conta da minha habilidade, do meu talento, do meu dom. Eu não mereço nada. É por conta do seu amor. O que é que eu e você está fazendo aqui nesta noite, senão de buscar aquilo que está à nossa disposição, mas ainda não entendemos? O Senhor te chama para você se esvaziar de você mesmo. Eu fui uma pessoa frustrada, decepcionada, desiludida, mesmo estando dentro de uma igreja. Eu me sentia derrotado e fracassado, mesmo estando dentro de uma igreja. Eu me sentia vazio, sozinho, abandonado, largado, esquecido, mesmo estando dentro de uma igreja. Até que eu aprendi que Deus não estava taberculando de verdade na minha vida. Você é santuário, você é casa, você é residência, você é templo, você é morada do Deus vivo. Você precisa saber que carrega o Todo-Poderoso dentro de você. E você não pode se permitir viver do jeito que você tem vivido, vazio de Deus. Por conta disso, vivenciamos muitas crises existenciais, muitas crises de identidade, muitos traumas, complexos, tormentos, traumas. Por isso nós estamos do jeito que estamos. E tudo que precisamos é dizer: Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo. Quando você fala isso, o Espírito Santo começa a tirar da tua vida, jogar para fora dos porões do teu coração aquilo que não agrada a Deus, aquilo que te impede de viver uma vida plena, completa, feliz, abençoada, total e abundante, prometida por Jesus em João 10:10. Ele disse que tem para nós uma vida abundante. Isso não se refere somente a uma vida financeira, econômica e material. Fala a respeito de entendermos a importância de ser de Deus neste mundo. Amados, não é ser da igreja A, B ou C. Não se trata de placa, não se trata de denominação, mas se trata de viver para o Deus vivo. Se trata de conhecê-lo. Quando Jó disse: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu te conheço de ir contigo andar. Isso se refere a uma experiência profunda, particular, estreita com o próprio Deus. Ele precisou perder tudo. Esse foi o processo do esvaziamento de Jó.
Deus permitiu para que ele deixasse de ser religioso. Ele dava testemunho. Era um homem que andava em retidão e justiça, que fazia a vontade de Deus, um homem de fé, mas ele precisava de algo mais. E aqui nesta passagem, ele declara: antes eu te conhecia de ouvir falar, daquilo que pregavam nos altares, daquilo que compartilhavam comigo, daquilo que eu via. Mas agora Deus mudou tudo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas mudou tudo. Eu agora te conheço pessoalmente, cara a cara, tete a tete, olho a olho. Eu te conheço de contigo andar, porque o Senhor esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Foi o Senhor que me confortou, foi o Senhor que me ajudou, foi o Senhor que me deu vida, fé e esperança. Eu não sei você, mas nas minhas perdas, eu conheci um Deus que eu não conhecia. Eu não sei você, mas nos meus prejuízos eu conheci um Deus que antes eu não conhecia. Eu não sei você, mas nas minhas crises eu conheci um Deus que eu não conhecia. Preste atenção, às vezes não vamos conhecer a Deus na bonança. Nós vamos conhecer a Deus na turbulência, quando as ondas se agigantam, ondas bravias, revoltas, o vento soprando contra a maré, raios, relâmpagos, trovões. No meio de toda a agitação, Pedro tira os olhos de Jesus e afunda. E quando ele abre a boca e pede socorro, ele tem uma experiência com Deus. Jesus estende a sua mão e o salva. Olha nos seus olhos e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Não duvide, nem na bonança, nem na crise. Sabe o que acontece com a igreja? Muitas vezes quando nós estamos bem, nós não glorificamos, não exaltamos e bendizemos o nome do Senhor. Deus te dá bênção para você compartilhar, não apenas para você viver. Você precisa compreender que tudo aquilo que Ele te dá, tudo aquilo que Ele acrescenta, é para que todo louvor, toda honra e toda glória seja devolvida para Ele. E muitas vezes nós somos péssimos para agradecer e reconhecer. Nós somos bons pedintes, somos mendigos da fé. Mas quando você começa a agradecer a Deus pelo básico, pelo trivial, você vai experimentar daquilo que você até hoje não experimentou, porque você vai conhecer não apenas o que Deus pode fazer por você, você vai conhecer o Deus verdadeiro, você vai conhecer o Deus Todo-Poderoso, você vai ter uma experiência real com Ele, algo que você nunca teve e talvez nunca tenha vivenciado. O que deve nos estimular é isso. Eu quero conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Deus, eu quero conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Deus, eu quero conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Deus. Este deve ser o grito da tua alma, porque quando nós vivemos apenas o favor, nós tiramos os olhos de quem Deus é e queremos apenas o Deus que pode nos dar alguma coisa. Quem é o que tem, quando perde alguma coisa, acha que é o fim? A falsa sensação de prazer mascara uma paz e alegria que nunca existiram. É interessante isso torpor o engano
daquilo que vivemos por conta de algo que conquistamos, que pode estar conosco hoje e amanhã não está mais, que não é duradouro, que é efêmero, que é passageiro, que é temporal. O inimigo ilude as pessoas para que elas vivam iludidas e presas a muitas mentiras. Agora, o que Deus te dá, o que Deus te acrescenta é duradouro. Por quê? Porque você está conhecendo o Deus vivo e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há. Amados, nós servimos o mais forte. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós muitas vezes ignoramos este Deus. E qualquer coisa nos assedia, nos fascina, nos engana. O inimigo ilude as pessoas para que elas vivam iludidas e presas a muitas mentiras. Eu vi na internet uma brincadeira: 5 milhões de reais ou 1 minuto com Jesus. A maior parte das pessoas diziam 5 milhões de reais. Amados, 5 milhões de reais é nada perto de 1 minuto com Deus. Nós que já tivemos essa experiência com Ele, não trocamos Ele por nada. Porque se você não tomar cuidado, hoje você está aqui, amanhã você vai estar em qualquer outro lugar. Sabe por quê? Porque você quer se beneficiar desta palavra. É como Simão mágico: quanto custa essa manifestação do Espírito Santo? Eu compro. Pedro lhe deu um esculacho e falou da condenação da sua alma se ele não se convertesse. Um dia, em atendimento pastoral, na minha sala, no meu gabinete, eu recebi um casal de pseudo-pastores. Quando eu falo isso, eu digo pastores entre aspas, porque tem pastores e pastores. Tem gente que vive o título, lugar, posição, mas tem gente que vive a renúncia, a entrega, o sacrifício. Este é pastor de verdade. Eu recebi uma proposta financeira de milhões, mas eu não me vendi. Aí a pessoa disse: você é um pastor sem ambição. Amados, não tem dinheiro que pague a minha salvação. O preço já foi pago. O sangue de Jesus derramado e vertido na cruz do Calvário, nós fomos comprados por bom preço. Sabe o que a pseudo pastora falou? Eu quero em vida tudo que eu tenho direito. Eu quero ser muito rica, mesmo que depois eu vá para o inferno. E tem gente que ouve qualquer tipo de pastor, qualquer tipo de pastora. Hoje os verdadeiros pastores, os sinceros, os verdadeiros, os honestos, os íntegros, estão perdendo para aqueles que impressionam. As pessoas, elas querem isto, querem celebridades, elas querem um movimento, elas querem status. Tem gente que não gosta de estar numa igreja pequena, tem gente que não gosta de estar numa igreja grande. Mas eu brinco e digo às vezes: cada um tem o pastor que merece, se conforme. É o que tem para hoje. Tira os olhos do mensageiro e coloque os olhos na mensagem. Amém. No deserto, o diabo tentou iludir Jesus. Preste atenção. No deserto, o diabo tentou iludir Jesus, como iludiu Eva no jardim do Éden. Eva caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto.
Foi ali que o diabo ofereceu alguma coisa. O diabo chega para Eva e diz: você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Foi assim que Deus falou, planta dúvida no coração dela. Em Mateus 4, do versículo 3 em diante, diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, olha só a dúvida, se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondendo disse: está escrito. Olha como Jesus conhecia as Escrituras. Onde está escrito? Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não estou aqui para alimentar o meu corpo, eu estou aqui para alimentar o meu espírito. Eu estou aqui me consagrando para receber direção de Deus sobre o meu ministério terreno. 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, olha de novo a dúvida, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito no Salmo 91:11: ele dará ordens para os seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Amados, o encardido, o capeta, o chifre de cristal, o rabudo, ele conhece o Salmo 91 e você não conhece. Deixa aberto lá a Bíblia em casa, como um amuleto de boa sorte. Tem gente que traz a Bíblia na igreja, aí ele fecha a Bíblia abre sozinha no Salmo 91. Ela está viciada, cheia de óleo e poeira. Fecha, deixa em cima do banco, abre sozinha no Salmo 24. Amados, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé tem que estar no teu coração, tem que descer da cabeça, da mente, do raciocínio, do intelecto, da alma, para o coração, para o espírito. Continuando: ele dará ordens aos teus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito em Deuteronômio no capítulo 6, versículo 16: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ah, se o diabo fizer isso com alguns aqui, é na hora, não precisa falar mais nada, eu aceito, eu quero, deixa para mim. Amados, lá atrás a gente ouvia falar que muita gente fazia pacto com o diabo para prosperar, né? Hoje a gente sabe que para ter prosperidade de verdade não é pacto com o diabo, é pacto com Deus. Amém? A prosperidade do mundo é diferente da prosperidade de Deus. Tem coisa que o dinheiro não compra, amados. Então valoriza. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e ele disse: tudo isso te darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, porque está escrito em Deuteronômio 6, versículo 13, e Deuteronômio 10, 20: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Sabe o que a Bíblia diz? Que os anjos ministradores da parte de Deus vão nos servir.
Dá uma olhada se está em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Vê se é nesse. Hebreus 1, 14. Tem. Acharam? Acharam ou não? Isso. Os anjos não são eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Preste atenção. Você não enxerga com os olhos físicos, mas você tem anjos ministradores da parte de Deus, te servindo, te protegendo, guardando, livrando de toda malignidade. Amados, quantos livramentos eu tive, quantas provas eu tive do livramento da parte de Deus, e você também, e você deve reconhecer. Anjos ministradores estão trabalhando ao seu favor. Depois que Jesus venceu, diga comigo, depois que Jesus venceu, os anjos ministradores vieram e lhe serviram. Quando é que vocês vão experimentar da bênção de Deus? Quando vocês vencerem. Mas enquanto vocês não vencem, os anjos estão ali cuidando de vocês. Não se trata desses anjinhos que a gente via nos desenhinhos, pituchinhos, gordinhos, só de fralda, segurando um arco e flecha. Gente, estou falando de anjos parrudões, sarados, academia do céu, cheios de força. Perto deles Sansão era fichinha. As guerras que nós enfrentamos são muito grandes, e você precisa entender isso. Você não está só. Não se trata de um anjo da guarda indefeso, com a sua credencial vencida porque ele não renovou. Amados, nós fazemos parte da família de Deus, e mais que isso, fazemos parte de um grande exército, e vamos vencer. Se você não venceu ainda, você está no processo, já está vencendo. Até quando a gente erra, a gente acerta, amados. Eu fui pregar num lugar em São Paulo, na época não tinha Waze, não tinha GPS, não tinha nada, era boca a boca, e eu me perdi, e eu estava próximo do horário, e quando eu olho a placa, eu digo, misericórdia, eu estou na rua. Até quando a gente se perde, a gente se acha. Até quando a gente erra, a gente acerta. Amados, Deus faz coisas tremendas para abençoar aqueles que são fiéis, leais e que têm um coração na sua presença. Eu quero te falar que se você está passando por qualquer situação, só de você estar aqui, você é o mais que vencedor em Cristo Jesus. Você tem que ter a fé no teu coração, de que vai receber tudo aquilo que você está buscando. Mas a Bíblia diz que Deus tem algo maior, melhor e superior para nós. A Bíblia fala que Ele vai nos conceder algo muito maior do que aquilo que pedimos, imaginamos, sonhamos, desejamos e até oramos. E é verdade. Deus é generoso demais. Deus é bondoso demais. Deus é misericordioso demais. Então imagina, Jesus vence as tentações. Aí vem os anjos e o serviram. Preste atenção. Quando a pessoa cai, quando a pessoa peca, os anjos que vêm não são os anjos ministradores da parte de Deus, são os anjos do inferno. Eles vêm para saquear, eles vêm para matar, eles vêm para destruir.
Mas quando você compreende isso, você vai viver o favor de Deus. Se eu não estou vivendo o que eu preciso hoje, eu vou crer que eu vou viver amanhã. Se amanhã ainda eu não estou vivendo, eu vou crer que a minha bênção já está a caminho. Diga isso, a minha bênção já está a caminho. Olha para quem está do teu lado e diga: não desanime, porque a tua bênção já está a caminho. Olha, já foi enviada pela Shopee do céu. Não, eu tenho que usar essa linguagem, porque tem gente que tem mais fé na Shopee, no envio da Shopee, do que aquilo que o céu tem preparado para nós. Tem mais fé no Mercado Livre. Não, já paguei, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Aí quando chega aquela mercadoria made in China, a pessoa fica toda entristecida, porque na foto é uma coisa, é ou não é? A minha esposa vê lá algumas coisas, tem umas roupas bonitas, né? Aí quando chega made in China, ela coloca nela, ela fala: misericórdia, Jesus. Sangue, fogo, azeite. O que é isso? Ainda bem que pode devolver. Minha mãe comprou uma sandália. Misericórdia. Só a graça. Mas preste atenção, lembra que eu disse que nós gostamos de ser iludidos? Gostávamos, porque agora nós vivemos outra realidade, é ou não é? Em nome de Jesus. O inimigo é um ilusionista. Ele mostra para os seus olhos o que não existe, uma miragem, e você acredita. A menina conhece o cara hoje. Minha mãe, ela aparece com uma argola no dedo. Eu digo: o que é isso, filha? Ela falou: é compromisso. Com quem? Estou namorando, pastor. Eu digo: com quem? Com um cara aí. Eu pergunto: quem é esse demônio? Brincadeira. Às vezes acerta, mas a maior parte das vezes, 99,9% erra. Porque a mulher de Deus, a moça de Deus, a princesa de Deus, ela tem que ser diferente daquelas do mundo. As do mundo querem uma relação, assim, um relacionamento a qualquer custo. Não conhece o cara, não sabe nada da vida dele. O camarada é cheio de vícios, maus hábitos e defeitos. Ela diz: não, Jesus conserta. Nunca foi de oração, nunca foi de jejuar. Agora joga essa responsabilidade para Deus. Daqui a pouco aparece arrebentada na igreja. O que foi, filha? Pastor, não era de Deus mesmo. Eu não jejuei, eu não orei, eu não dependi da direção do Espírito. Preste atenção, cuidado com a sua carência, porque senão o diabo te engana. Sabe, eu sempre falo para as nossas moças: vocês não são artigo de promoção, de porta de loja, que todo mundo aperta e não leva embora para casa. Vocês precisam se valorizar. Vocês são de Deus. Estes do mundo têm que olhar para vocês e ver que vocês são diferentonas, mesmo que chamem de caretas, ou seja lá o predicado que quiser, o adjetivo que quiser, o rótulo que quiser, não importa. Mas o que está em jogo é a tua felicidade. Eu conversei com uma moça e disse para ela assim: pior do que você não encontrar a pessoa certa é você viver com a errada o resto da vida. Demorou um pouco para ela entender. Às vezes o tico-teco não funciona. Depois de 10 minutos ela falou: entendi, verdade. Preste atenção, a gente tem que orar até para Deus curar isso na sua cabeça. Em nome de Jesus.
Vale tanto para o homem, vale tanto para a mulher. Vale para todo mundo. São decisões que vão interferir na nossa vida. Teve um irmão que eu falei, e aí? Entrei por faculdade, pastor. Está fazendo que curso? Qualquer um. Pastor, o lema é o seguinte: quando você não sabe o que fazer, faz ADM. Eu falei, não é bem assim. Você tem que ter vocação. Tem muita gente vocacionada fazendo administração. Uma pessoa começa a fazer um curso, depois de um tempo, ela desiste. Perde dinheiro. Tem prejuízo. Sabe por quê? A gente precisa levar tempo orando, jejuando e buscando a vontade de Deus. Eu quero namorar com você, é o seguinte: eu sou de Deus, eu vou orar e vou falar de você para Deus. O meu sim depende do que Ele vai falar para mim. Ah, pastor, minha mãe não deixa, meu pai não deixa, ninguém deixa. Presta atenção. Quando é Deus no assunto, a coisa flui. Quando a coisa não é, preste atenção, são muitos obstáculos. E só a misericórdia. Então o inimigo é um ilusionista. Ele mostra para os seus olhos aquilo que não existe. E muitos perdem a sua alma por causa disso. Por causa do dinheiro, das riquezas, das coisas deste mundo. Com respeito ao dinheiro, muitos se iludem. Querem riqueza fácil. Aí vai para o tigrinho, para o rabbit, para o coelhinho, vai para o dragon, vai para o tourinho. Teve um irmão, ele perdeu 30 mil reais. Eu falei, ô mal acabado, quando é que você deu uma oferta de 300 conto na igreja? Nunca! E ele perde 30 mil conto no tigrinho. Aí ele vem, pastor, me salva. Pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. Vou perder o meu casamento. E eu digo, vai. Tantos anos de casado, não conhece tua esposa ainda? Você vai ver o que é a leoa. Você jogou tigrinho e perdeu, você vai ver o que é a leoa. Ela vai te engolir. Ô pastor, não fala isso não, que eu já estou com medo. Frouxo. Bananão. Desculpa aí, irmão, ele está na igreja. Não sai por causa disso. Tudo é aprendizado. Está vendo? Por isso que é bom a gente pensar e não falar. Às vezes a boca atrai a gente, é ou não é? Perdão aí, irmão. Agora preste atenção, 30 mil conto, 30 pau, o outro 7, o outro 15, e tem gente aqui perdendo até agora, na esperança de ganhar. Tem gente que já apelou até para agiota, empréstimo no banco, limite, cartão de crédito. Sabe por quê? Porque o diabo, ele ilude. Muitos caem em golpes, porque querem dinheiro fácil, quer um carro barato. Teve um irmão, que ele entrou na internet, ele viu o carro dos sonhos dele. Aí o golpista diz, precisa depositar X para eu segurar o negócio. Ele depositou. Casa. Não só para comprar, até para aluguel. Teve um que precisa fazer uma calção, aí eu seguro para você. Ele fez. Amados, nada vem de mão beijada assim. Desconfie. Preste atenção, serviço de utilidade pública. Nós temos pessoas na igreja que tiveram prejuízo porque receberam uma ligação. Sabe aquela ligação que ninguém fala nada? E você está tão carente que você quer conversar. Alô, quem é? Fala aí. Quem que está do outro lado? Pronto, gravaram você. Agora com inteligência artificial vão clonar sua voz e tirar dinheiro do grupo do WhatsApp. Um monte de gente na igreja levou esse prejuízo. Teve gente que teve prejuízo de 20 mil conto. Nunca confirme conta de banco,
nome completo, data de nascimento. Não dê informações em espécie nenhuma. Outro dia eu estava numa transação, aí a pessoa disse: estou te enviando um número e gostaria que você me passasse o número que foi para o teu celular. Eu falei: o quê? Tá me achando bobão, é? Tchau, desliguei. Não foi, Leise? A Leise não está ali, ela foi arrebatada. Não fechei o negócio. Vai pelos canais oficiais. Quantos ficaram pobres e morreram na miséria? Pessoas que ganharam muito dinheiro na loteria, porque não sabiam gastar. Presta atenção, é fácil tirar a pessoa da pobreza, mas não tirar a pobreza da pessoa. Perguntaram para o morador de rua que estava dormindo num banco da praça: se você ficasse rico hoje, meu amigo, o que você faria com tanto dinheiro? Ele disse assim: eu mandava acarpetar todos os bancos da praça. Você tira a pessoa da pobreza, mas não a pobreza da pessoa. Por conta do vazio existencial, vícios das drogas, das lícitas, das permitidas, das proibidas e das permitidas, ou não, da prostituição, jogatina. Amados, quando eu falo de jogatina, me dá licença de falar rápido. Tem um lugar aqui em Bragança que tem um cassino, todo mundo sabe. Aí eu recebi uma senhora no meu gabinete. Ela disse: pastor, eu vou me separar do meu marido. Eu disse: por quê, irmã? Ela disse: porque ele chegou em casa e disse assim: amanhã vamos começar a empacotar as coisas de casa, porque eu perdi a casa no jogo. A mulher disse: como assim? É o nosso único bem, é o nosso único patrimônio, você não pode perder a nossa casa. Ela disse: eu não assino, eu não abro mão da nossa casa. Sabe o que foi que aconteceu? 3 meses depois encontraram ele morto. Tive uma outra situação nesse mesmo cassino clandestino, esse lugar de apostas. O camarada disse: eu vou sair agora, 8 horas da noite. Eu vou sair agora e vai chegar aqui o José, é o nome fictício. Vai chegar aqui o José, aí você dá atenção para ele. Ela disse: não entendi, porque você que é amigo do José, eu não sou. Ele disse: eu joguei com ele ontem, e se eu ganhasse eu ficava com a mulher dele, como eu perdi ele fica com você. Ela pediu a separação também. Jogatina, todo tipo de carnalidade. Tudo o que ele quer é anestesiar a sua consciência, para que você faça o que quiser, sem culpa ou condenação. Por esta razão o mundo está cada vez pior. Tem gente que trocaria tudo o que tem e o que conquistou para voltar no tempo, para dar aquele abraço que não deu, para dar aquele beijo que não deu, para ter aquela conversa que não deu. Amados, nós estamos aqui para rever os nossos valores, os nossos princípios, mudar a nossa história, mudar o destino das nossas vidas. É tempo de você se posicionar e viver o novo e diferente. É tempo de você ser de Deus de verdade, para que Deus possa te honrar e cumprir o seu propósito na sua vida. Então, esvazie-se de si mesmo. Isso significa buscar o que Deus tem para você, abrir mão da velha vida e andar diferente. O Espírito Santo nos preenche e nos mostra a vontade de Deus para as nossas vidas. Passamos a ser filhos de Deus, transformados pelo poder do Evangelho. Esvaziar-se significa eu mesmo ter que abrir mão de alguma coisa, muitas vezes de uma mentira, do orgulho, do engano, da falsidade, da vingança, da malícia, da inveja, do ódio e toda sorte de pensamentos e sentimentos errados que traz maldição para as nossas vidas. Muitas vezes o diabo trabalha
Quando você não permite ser tratado no seu caráter, personalidade e temperamento. Tem coisas desconfortáveis que acontecem, mas é para o nosso crescimento. Tem coisas que você não entende, nem eu, mas eu creio que Deus usa isso para transformar a maldição em bênção. Nossa velha natureza grita dentro de nós, para que se manifeste o pecado, mas o nosso espírito grita dentro de nós por Cristo Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando você se esvazia de si mesmo e vai para a cruz, Deus te abençoa. Ore mais, jejue mais, leia mais a palavra. Seja frequente nos cultos e nas células. Abençoe a obra de Deus com seu dízimo e oferta. Creia que quando você se enche de Deus, vai haver uma manifestação de poder e grandes milagres pela presença de Jesus na sua vida. Ministério de música. Vamos ficar em pé por um instante. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos. Eu gostaria que você começasse a falar com Deus agora. Oh Espírito Santo de Deus, move-te em nosso meio, nos toque, se revele a nós, ó Espírito Santo de Deus. Não podemos fabricar nada, dependemos da tua manifestação e da tua graça, em nome de Jesus. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Ninguém está olhando para você. Todos estão de cabeça baixa. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu, ninguém vai ter vida eterna se não for por Ele. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você está aqui nesta noite e não entregou a sua vida para Jesus, ou se você está aqui nesta noite e estava afastado, está voltando para os caminhos, eu gostaria que você, no seu lugar, levantasse a sua mão. Ninguém está olhando para você, ninguém está te vendo, só Jesus está olhando para você. Eu vejo mãos que se levantam. Glória a Deus, eu vejo mãos que se levantam. 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 O céu está em festa. Oh! Diga comigo assim: você que está entregando a vida para Jesus, Deus me perdoa pelos meus pecados. Jesus,
Eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação, na minha libertação, na minha cura e no meu milagre. Você que está se reconciliando com o Senhor nesta noite, você vai dizer assim: Pai, estou voltando para casa, me recebe, eu te amo, me perdoa pelos meus pecados, quero viver só para ti, quero, Senhor, experimentar de tudo aquilo que até hoje não provei, para nunca mais te deixar, em nome de Jesus. Aleluia. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, onde é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, passeie em nosso meio. Nos toque, ó Espírito Santo. Sabemos que tu estás aqui, ó Espírito Santo. Somente tu podes fazer o que precisa ser feito no meio da igreja. Oh Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, ó Espírito Santo. Nós chamamos, ó Espírito Santo. Nós te queremos, ó Espírito Santo. Oh, aleluia. Dá liberdade para o Espírito Santo. Abre a tua boca, você que já foi batizado no Espírito Santo, começa a orar em línguas. Ah, pastor, faz tempo que eu não oro em línguas. Eu estava afastado. Ele está aí dentro de você. Ele nunca te deixou. Abra a tua boca e comece a orar em línguas. Comece a orar no Espírito Santo. O leão quer rugir novamente. Encontra, Pai, aquele que precisa ser cheio. Encontra, ó Jesus, aquele que precisa ser cheio. Encontra o Espírito Santo, aquele que precisa ser cheio. Oh, 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 mais, Senhor, mais da tua presença. Estamos aqui por causa de ti, por causa da tua presença, por causa da tua graça, por causa do teu amor, por causa da tua bondade. Não estamos aqui por aquilo que o Senhor pode nos oferecer, nos dar. Nós queremos, Senhor, mais das coisas do céu do que das coisas da terra. Oh, oh. Aleluia, 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 aleluia,
A igreja aleluia. Mais forte para Ele. Lindo. Ele está aqui. Os homens cantam, as mulheres glorificam. Aleluia. Mais forte. As mulheres louvam e os homens glorificam. Mais forte. Só a igreja, homens e mulheres. Aleluia.
sentar só mais um instante. Amados, eu não sei você, mas eu sinto a presença dele. Eu não sei você, mas eu gostaria muito que você sentisse o que eu sinto. Não porque eu estou sobre este altar, mas é porque eu aprendi a buscá-lo. Você não pode entrar aqui de um jeito e sair daqui pior do que antes. Você não pode entrar aqui com sede, faminto, e sair do mesmo jeito. Oh, rei calabaço, riquei calabaço. Oh, oh, rei calabaço, orianda lanaço. Oh, rei calabaço, orianda lanaça. Não se trata de emoção, queridos. Se trata da presença. Mais de ti, mais o teu Espírito, mais a tua paz, mais de ti, mais a tua luz, mais de ti, Jesus. Amados, como é bom a gente não se importar com nada. Você diz: eu como filho confio totalmente em Ti, ó Pai. Tem gente aqui que tem desafios muito grandes para a semana. Eu quero que você diga isso para Ele: Pai, essa preocupação, esse medo, essa insegurança, essa ansiedade, este laço, essa perseguição, essa injustiça, essa ameaça, esta afronta, eu coloco diante de Ti agora. Ele vai cuidar de tudo para você. Tem guerra que não é tua, tem guerra que é dele. Nós somos tão frágeis como filhos, nos sentimos tão impotentes como filhos, mas nós temos um Deus onipotente. É tão bom ser filho dele, é tão bom confiar nele, é tão bom descansar nele, é tão bom esperar nele. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. A boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completar. Creia, você está quase lá, só falta mais um pouco. Não temerei o que me poderá fazer o homem. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Confia, espera e descansa. Vamos entregar nossa oferta como nosso ato de adoração agora. A oferta faz parte do culto de adoração a Deus. É parte de você, de algo que te custa. Alguns entregam o suor do seu rosto, o calo das mãos, o corpo cansado. Alguns entregam daquilo que não podem, daquilo que muitas vezes não têm.
Mas quando você ouve o Espírito Santo, Ele vai transformar esta semente numa grande colheita. O nosso Pix está em tela. Você pode pegar um dos envelopes, fazer a oferta pela maquininha. É só levantar a mão. Insiste aí que alguém vai chegar até você. Mas não saia daqui sem entregar para Deus aquilo que Deus está te pedindo agora. Deus, Ele não pede porque Ele precisa. Ele pede porque Ele conta com você. Por detrás da sua atitude de fé tem um milagre. Este Deus que servimos é um Deus de milagre. Deixa eu te falar. Deus está falando no meu coração que aqui tem uma pessoa que está com uma situação praticamente impossível de ser resolvida. Eu quero te falar que você tem um Deus hoje, que é o reto juiz, aquele que bate o martelo. A última palavra é dele, a sentença é dele. Os homens te traem, os homens te apunhalam pelas costas. Você pensa que já perdeu, mas eu quero te falar, o Senhor tem uma palavra de vitória para você. O jogo vai virar. O jogo vai virar. Vamos ficar em pé. Aleluia. Mais de ti, mais o teu Espírito, mais a tua paz, mais de ti, mais a tua luz, mais de ti, Jesus. O teu Espírito, mais a tua paz, mais de ti, mais a tua luz, mais de ti, Jesus. Me lembraram aqui que a nossa Santa Ceia é domingo que vem. Eu quero que você ore e diga para Deus assim: Deus, eu quero uma oferta especial para poder entregar na ceia. Em toda a ceia, desde 2012, 2013 ou 14, não me lembro, nós entregamos esta oferta. Essa oferta mudou nossa vida, mudou nossa história, mudou a vida de tantos irmãos. Esta oferta da ceia não é qualquer oferta, não é qualquer coisa que você entrega, é algo que te custa, é algo especial, é algo importante. Aí você chega com a tua oferta na ceia e diz: Deus, eu estou te entregando, porque eu te amo, porque eu amo o teu reino, porque eu te sirvo. E pode ter certeza que Deus faz algo lindo na tua vida. Nós vamos entregar já já para você os envelopes da ceia, tá bom? Aí venha com essa fé no coração de que Deus vai fazer algo sobrenatural para alcançar a tua vida. O problema é que muitas vezes nós desanimamos, ficamos desmotivados, desencorajados, sem iniciativa. O povo de Deus tem que se levantar de novo, em nome de Jesus, com coragem, ousadia, intrepidez e valentia, amém? Vamos orar. Pai, eu abençoo cada oferta, cada dízimo, cada semente. Abençoa os que deram, os que não deram. Abençoa aqueles que puderam e os que não puderam. Que a tua graça bendita seja sobre a vida de todos que aqui estão, daqueles que estão nos acompanhando pela internet, que também estão fazendo a sua oferta de amor. Abençoe, Pai, cada irmão, cada irmã, e que possamos ver grandes milagres em nosso meio. E queremos te devolver todo louvor, honra e glória.
Abençoe, Senhor, o trabalhador comum. Abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, os autônomos, aqueles que têm um projeto de vida. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Senta só um segundo para a gente te dar o envelope. Nós já oramos por estes envelopes e já abençoamos estes envelopes. Seja feito conforme a tua fé. Não deixa de pegar. Coloca na tua Bíblia. Leva embora. E você vai ver que esta semana algo de sobrenatural vai te acontecer. Porque Deus se alegra com a oferta que você entrega. Porque você abençoa o reino em nome de Jesus. Aqueles que já pegaram, por favor, fiquem de pé. Eu vou fazer uma oração especial para vocês. Mais de ti, mais o teu Espírito, mais a tua paz, mais de ti, mais a tua luz, mais de ti, Jesus. No encontro de mulheres, uma irmã sentiu no coração de entregar para uma outra mulher um determinado valor, para que ela trouxesse no altar, e ela fez esta oferta. Existia um desejo muito grande no coração dela voltar para a empresa que ela trabalhou, ou de entrar naquela empresa, e Deus abençoou e operou um milagre. Preste atenção, não se trata do dinheiro, se trata da iniciativa, se trata do coração, se trata do posicionamento, se trata do amor que você tem pelo reino. E o céu retribui. Você vai receber o galardão, o prêmio, a recompensa, o salário, a bênção. Pai, eu oro por cada pessoa que levanta comigo o seu envelope. Pai, nós não somos uma igreja apelativa, nós não vendemos bênção do altar. O púlpito para nós não é um balcão de negócios, a Bíblia não é um produto, e a igreja não é um público consumidor. Nós fazemos porque te amamos, nós entregamos porque te amamos, e nós cremos que tu tens poder para nos abençoar, porque queremos receber mais e mais, para abençoar tua obra mais e mais. Esta é a nossa motivação, este é o sentido da nossa busca, e sabemos que o Senhor cuida daqueles que cuidam da sua casa. Eu creio, Senhor, que esta semente plantada nunca mais sairá da vida desta pessoa. Abençoe, Pai, a todos, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Assim seja e assim será. Amém. Joaquim e a Rebeca está aí? Amados, preste atenção. Eu gostaria de fazer uma oração pela Rebeca. É ela que tem essa questão auditiva, ô Joaquim. Posso orar por ela? Posso, Rebeca? Orar por você? Vem cá. Vem com ela, Joaquim. Estenda as mãos para cá. Feche os olhinhos. Segura aqui, Joaquim, para mim. Pai, eu oro pela Rebeca. E eu profetizo o Efatá. Ouvidos sejam abertos. Eu profetizo um milagre criativo. Toca, Senhor, nos tímpanos. Bigorna, estribo, no aparelho auditivo da Rebeca. Tu podes operar um milagre. E nós cremos num Deus de milagre. Em nome de Jesus. Toca, Jesus.
Toca, Espírito Santo. Toca, Jesus. Toca, Espírito Santo. A tua palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Amém? Amém? Você ouve? Amados, eu me lembro que eu fui pregar numa igreja e a criança tinha a perna 5 centímetros menor do que a outra. E os pais ficaram assim muito animados com o que podia acontecer naquele culto. Aí, terminou o culto, o pai disse para a mulher, indo embora no carro: amor, eu estava tão cheia de fé. Aí ela lembrou de uma coisa: amor, a unção de Deus está sobre a vida da nossa filha. Então, nós vamos crer que esta unção está sobre ela. No dia seguinte, a criança foi ir para a escola. Aí, ela estava mancando. A mãe disse assim: filha, põe a palmilha ortopédica para você não mancar. Ela falou: mãe, eu estou de palmilha ortopédica. Aí ela falou: tira então. Quando tirou, a criança estava andando normalmente. A perninha dela cresceu durante a noite. Eu gostaria que vocês, como igreja, junto comigo, tivesse esta fé, para que a gente possa ver a Rebeca ouvindo. Está ouvindo um pouquinho? Está ouvindo um pouquinho? Isso já é bom, hein? Parece que você quer chorar. Não? Você... Olha para mim. Não olha para o papai, mas onde você estuda? Que escola? Olha para mim. Não lembra? Como é o nome do seu irmãozinho? Do seu irmão. Como é o nome dele? O que mais você gosta de estudar? Que matéria? Na escola, o que você gosta de estudar? Olha para mim. Você gosta de matemática, história, inglês? Você gosta de inglês? Você já tem aula de inglês? Acredito. Você gosta de inglês? Mais ou menos. Paulinho, vem cá um pouquinho.
Vai suave primeiro, tá? Vira. Vai. Aumenta. Pai, eu quero o teu milagre criativo. Dá audição completa para a Rebeca. Cura completamente a Rebeca. Em nome de Jesus. Toda parte lesada ou lesionada, ou que não existe, eu profetizo o milagre criativo. Cura, Senhor. E aí, Rebeca? Ouviu? Ouviu? Diga, eu. Pode falar. Ó. Eu amo Jesus. Logo você não vai precisar usar mais. Logo você não vai precisar usar mais isso aqui. Você lembra, Paulinho, quando aquelas duas irmãzinhas chegaram na igreja e não ouviam nada? Nada. E elas foram curadas. Jesus é o mesmo ontem, hoje e todo sempre. Do mesmo jeito que ele fez lá atrás, ele pode fazer hoje. Diga, eu creio. Você diz assim, eu creio. Eu creio. Creio. Eu acredito. Ó, acredito. Isso. E ó, logo você vai estar falando legal. E vai perder essa timidez. Você é tímida, tem vergonha, não vai ter mais. Já pensou você estar cantando igual essa moça? Canta aí, mais de ti. Mais de ti, mais o teu Espírito, mais da tua paz, mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus. Ouviu? Vai melhorar. Que Diga, vai vai melhorar. melhorar.
A boa obra que o Senhor começa, Ele é fiel para completar. Dá um abraço? Chorona. Diga assim, logo eu não vou usar mais. Eu não vou já mais. Gente, nós temos um teatro agora em dezembro. Que dia é? Dia 20 de dezembro. E os ingressos estão sendo vendidos ali, né, com o João Melhorança. E você vai contribuir com tem o teaser do teatro aí. Você vai evangelizar e fazer missões através desse teatro. Amém? Coloca o teaser para nós rapidinho. Desculpa, não tem o teaser? Tá bom, sem problema. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Vai para casa abençoados em nome de Jesus. Amo vocês.